Web Rádio NEB, transmitindo diretamente do Campus 14, em Conceição do Coité, Bahia. Aconteceu nesta sexta-feira o Seminário Integrado de Radiodifusão Educativa na UNEB Campus 14. O evento contou com a participação da professora Aline Gomes, ela que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O evento foi dividido em 2 momentos. O primeiro aconteceu às 8h30 da manhã, em que foi realizado um mini-curso para oferecer uma estrutura básica aos participantes diante da problemática da radiodifusão educativa. No segundo momento, ocorreu a palestra com a temática Nova Ordem Mundial da Comunicação na América Latina, onde foi compartilhado informações a respeito desse processo. A repórter Thaíse fez a cobertura do evento. Confira agora as entrevistas. Estamos aqui com a professora Aline Lucena. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esteve com a gente no Seminário Integrado de Radiodifusão Educativa. Professora, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o evento que aconteceu essa noite. Como funciona a política de concessões públicas para rádio e TV? Veja só, infelizmente, no Brasil, você não tem uma política de concessão. Na verdade, o que você tem no Brasil hoje, desde o início da década de 60 do século passado, são 2 legislações, o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, e o decreto que regulamenta os serviços de radiodifusão de 63, que ali estabelece os critérios mínimos, explica o que é o serviço público o que é o serviço de radiodifusão, diz que é um serviço público, explica o que é concessão, o que é permissão, como é que as outorgas podem ser feitas, estabelecem alguns critérios para essas outorgas, critérios estritamente técnicos e estritamente econômicos, privilegiando quem tem poder econômico. Então você não tem, o Brasil, ele precisa urgente de uma política de concessões. Então veja, uma política de concessões exige um marco regulatório objetivo, atualizado, que leve em consideração a convergência tecnológica, que leve em consideração a democratização dessas concessões. Então você não tem, por exemplo, uma política voltada para o fortalecimento das TVs e das rádios públicas. Como é que se dá esse financiamento? Como é que vão se dar essas concessões? Por exemplo, a nossa Constituição, ela diz que não pode existir, direto ou indiretamente, monopólio e oligopólio na radiodifusão brasileira. E o Brasil é um país onde nós convivemos com o oligopólio midiático. Nós convivemos com a propriedade cruzada. São os mesmos grupos que são donos de TVs, rádio, jornal, portal na internet. Uma política de concessões iria ter que repensar isso tudo. Né? Teria que levar em consideração, por exemplo, o que fala o artigo 221 da Constituição, quando coloca a necessidade de uma regionalização dos conteúdos, de um fortalecimento das produções independentes. E mais do que tudo, uma política de concessões teria que regulamentar e criar políticas públicas para efetivar o que fala o artigo 223 da Constituição Federal, que é necessário que exista uma complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, e nós não temos. O nosso sistema de radiodifusão, ele é hegemonicamente privado. E agora nós estamos perdendo, nós estamos na iminência de perder o pouco sistema, uma iniciativa ainda que precisava ser fortalecida de um sistema público de comunicação, que é a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que está começando a ser atacada pelo atual governo do presidente interino, Michel Temer. Então, nós necessitamos urgentemente, né, desse novo marco regulatório. E a sociedade, ela pede isso. Né? Nós temos a iniciativa dos movimentos sociais, desde a realização da Conferência Nacional de Comunicação em 2009, que os movimentos sociais que lutam pela democratização da mídia, os movimentos que lutam pelos direitos das mulheres, pelo direito humano à terra, à alimentação, ao trabalho, ao direito humano a uma moradia digna,
a juventude organizada, a juventude negra, enfim, quilombolas, indígenas, esses movimentos todos que hoje reconhecem que não existe um país democrático se a sua comunicação não é democrática. Não existe um país democrático e desenvolvido se não existe uma mídia desenvolvida. E uma mídia desenvolvida requer um sistema público fortalecido, que garanta a diversidade cultural, a diversidade política, a diversidade econômica, a diversidade social, a diversidade ideológica desse país. Então, falar em política de comunicação no Brasil hoje é algo extremamente necessário, né? Acho que a gente já vem, é uma batalha histórica dos movimentos sociais, é uma batalha histórica para que se atualize, para uma regulamentação e para que a gente possa finalmente construir essa complementaridade que a Constituição garante desde 1988, entre o público, o privado e o estatal. Conceição do Coité possui uma concessão pública que não está sendo utilizada. Existem meios da UNEB conseguir essa concessão? Como funciona esse processo? Veja, uma concessão que já foi outorgada, né, se é uma concessão pública, educativa, ela certamente foi outorgada para alguma associação sem fins lucrativos, alguma fundação sem fins lucrativos. É radiodifusão, é serviço público, e aí a própria legislação coloca exigências, né? Essa concessão, a partir do momento que essa outorga, que a licença é autorizada, a própria legislação ela estabelece que essa TV e essa rádio tem que funcionar de forma continuada, de forma universal, né? E para ela não estar funcionando, eu não conheço o caso, mas para ela não estar funcionando e isso não incorrer numa violação do Código Brasileiro de Telecomunicações e do decreto que regulamenta e da própria Constituição Federal, deve haver algum tipo de justificativa baseada nessas legislações. Caso não haja, caso o não funcionamento ele seja deliberativo, ele seja um não funcionamento que não está respeitando a legislação, então é possível sim se entrar na justiça e cobrar ou o funcionamento ou então a revogação dessa concessão, já que ela não está atendendo a sua função primordial, né? Que está funcionando para atender o interesse público da localidade. Então, eu não sei especificamente como esse processo se daria, porque eu não conheço a história, eu não conheço o porquê de não estar funcionando, né? Mas se é tão importante, né? Se Conceição do Coité, se o município tem essa concessão, então imagina a revolução que não seria uma TV e uma rádio educativas funcionando aqui de forma democrática, de forma que as diversas vozes do município estivessem presentes nesse espaço eletromagnético, né, da TV e da rádio. Então, assim, eu acho que seria uma revolução para o município. Se não está funcionando, acho importante a população buscar informações, a universidade buscar informações, os estudantes buscarem informações, e o principal espaço para isso é o Ministério das Comunicações, é o Ministério Público Federal, que são as instâncias onde a universidade, os estudantes, a população de uma forma geral poderia estar buscando informações e, enfim, para que isso seja solucionado. É realmente um absurdo, uma concessão que não funciona, né? E uma concessão educativa, então por que não está funcionando? Quais são as razões? Isso é importante que a população saiba, é importante que isso chegue a público, né? É importante que isso seja debatido, que isso seja investigado, para que realmente ela chegue a funcionar. A Web Rádio da UNEB Campus 14 agradece a participação da professora Aline Lucena. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu que tenho que agradecer e parabenizar a organização do evento. Acho que todo o curso de comunicação do Brasil, hoje, mais do que nunca, tem que estar discutindo comunicação pública, comunicação educativa. A gente está aqui com a estudante de comunicação Lívia Ferreira e ela também marcou presença no Seminário Integrado de Radiodifusão Educativa. Lívia, o que te motivou a participar desse evento?
o tema radiodifusão educativa me chama bastante atenção. É algo assim que eu tenho interesse e que ao longo, né, dos anos da minha vida profissional, eu tenho me esforçado para trabalhar nesse sentido. Né? Inclusive já fiz parte de uma rádio comunitária, tem também esse foco que tem também o foco de educativa, talvez precisando melhorar um pouco mais nesse sentido, mas é um tema recorrente que a gente precisa a cada dia mais discutir, né, debater sobre o que está sendo feito de comunicação nesse sentido. Né, de que forma as rádios que se dizem educativas estão trabalhando para que mostrem que elas realmente estão desempenhando esse papel de educativa. Então, o seminário de hoje me ajudou a refletir um pouco mais sobre a nossa realidade, né? A nossa realidade de rádios comunitárias, de rádios que se dizem educativas na região, para entender um pouco melhor de que forma elas estão trabalhando e o que elas estão fazendo, né? O posicionamento delas diante da sociedade. A Web Rádio agradece a participação da estudante Lídia Ferreira. O Seminário Integrado de Radiodifusão Educativa foi promovido pelo Colegiado de Comunicação e teve a coordenação do professor Rogério Costa. Estamos aqui com ele hoje para saber qual a importância da realização desse evento na UNEB Campus 14 em Conceição do Coité. Thaís, vários fatores podemos citar como importantes. Um deles é, por exemplo, a própria região que a UNEB Coité está, que não foi construída na região do Cisal somente para dizer que aqui tem um campus universitário, mas para proporcionar melhor entendimento, leitura de realidade e as lideranças comunitárias, os ativistas dos movimentos sociais terem a possibilidade de uma formação qualificada, ampla, que lhe permita maior visão para intervir na sua realidade. Né? Então, a professora Aline Gomes, que é a principal convidada, vai interagir com outras lideranças, outros movimentos que vieram para o seminário nesta semana e na verdade, a ideia nossa é que, a partir do seminário, seja criada uma agenda de diversas atividades voltadas para a democratização da comunicação, a instalação de emissora pública, a busca de concessão ou mesmo a própria conscientização dessa importância para o coletivo, para a sociedade como um todo. Como você avalia a comunicação na perspectiva das TVs e das rádios educativas? Isso, na verdade, seria, vamos dizer, a missão, a ordem do Estado democrático de direito, colocar como prioridade, de fato, a comunicação aberta, democrática e que permita que as várias vozes, as várias linguagens que formam a sociedade, a cultura, que formam aquilo que nós chamamos de Brasil, possam ter acesso, possam ter direitos. Então, um país de 200 milhões de habitantes, praticamente 200 milhões de telespectadores, 200 milhões de ouvintes, né, que, na verdade, estão à mercê, praticamente, digamos, de 8 famílias, 8 projetos ideológicos específicos, nos estados ou mesmo nacionalmente, e esses 8 projetos é que determinam os rumos da nação. E diante disso nós temos apenas uma TV que pertence ao Estado brasileiro. Né? É muito mais complicado, é uma guerra muito desleal, a guerra da fala, a guerra do acesso aos meios, e por isso acredito que seja necessário cada vez mais procurarmos mecanismos de difusão, de fragmentação no que diz respeito ao poderio da comunicação que nós temos no país hoje. A Web Rádio agradece a participação do professor Rogério Costa e espera que nos próximos eventos a gente também tenha a sua colaboração. Nós agradecemos o Colegiado de Comunicação e, de fato, esperamos que tenhamos mais e mais atividades e uma agenda, de fato, que possa intervir no meio. Esta foi a cobertura do Seminário Integrado de Radiodifusão Educativa. Web Rádio UNEB, a rádio educativa da universidade.